Bom, turma, vamos à resolução das nossas atividades que foram propostas da aula de esboço gráfico das funções quadráticas. E na letra A você tinha y, x ao quadrado menos 3x mais 2. Para a gente poder esboçar o gráfico, a gente não vai criar tabela. Como a gente vai fazer um esboço gráfico, a gente vai pegar os pontos principais. O y0, que é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. Tá? Só para a gente relembrar. As duas raízes x1 e x2, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x, x1 e x2. E feito isso aqui, se por exemplo o gráfico for dessa maneira, a gente ainda tem que calcular a coordenada do vértice, que vai ter um yv, ou seja, a função vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai chegar num ponto, é que ela vai começar a subir. Esse ponto de inflexão, né, que é ponto de simetria, né, entre a parábola, vai ter uma coordenada yv e vai ter uma coordenada xv. Ou seja, a gente vai precisar determinar todos esses pontos para a gente poder fazer um esboço do gráfico. Então a primeira coisa que a gente vai achar é as raízes e a coordenada do vértice. Por quê? Porque para achar a coordenada do vértice, o xv é menos b sobre 2a. Só que o yv é menos delta sobre 4a. Então eu vou precisar de achar o delta para achar o yv. Então vamos dar prosseguimento. X ao quadrado menos 3x mais 2. A primeira eu vou fazer passo a passo e as demais eu não vou fazer mais passo a passo. Eu já vou fazer direto, porque senão a gente vai perder muito tempo. Aí você já tem que pegar o traquejo de resolver pulando etapa. Eu vou fazer a etapa passo a passo. A, B e C. Primeira coisa que eu tenho que identificar os coeficientes para usar a fórmula. O A, qual o valor que tem aqui? Quando não tem nenhum valor, vale de 1. Então, 1. O B, menos 3. O C, 2. Ah, não é mais 2, professor? Mais 2 e não colocar o sinal, continua sendo positivo. Aí vem a primeira parte da fórmula que você precisa saber. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Delta é igual a B ao quadrado. Quanto que é o B? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é 1 vezes o C. O C é 2. Delta é igual a menos 3 ao quadrado, número negativo elevado a um expoente par, dá positivo. 3 elevado ao quadrado, 9. Aí geralmente alguém me pergunta, por que dá positivo, professor? É só a gente lembrar, quando está ao quadrado, ele vezes ele mesmo. E aí você tem menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Por que não colocou o sinal de mais então na frente? Se quiser, pode colocar. Eu não coloco porque eu subentendo que já está positivo. Eu só vou colocar se ficar assim. Se você não colocar o sinal, eu vou entender que isso aqui é 19. Aí eu tenho que colocar o sinal. Mas no caso não tem nenhum número à frente dele, então só deixei como 9. E já subentende que ele é positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar menos 8. Então meu delta nesse caso é 9 menos 8, dá exatamente 1. Já sei quem é o delta. Agora eu preciso calcular o valor de x. Vou usar a segunda fórmula. X, a fórmula é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. X é igual a menos b, tem que trocar o sinal de b. O b é negativo, é menos 3, vai ficar positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta que a gente achou? O delta é 1, sobre 2 vezes o a. O a vale também quanto? Vale 1. Então você tem que x é igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, 2. Aqui você vai ter duas operações, uma de mais e uma de menos. Então você vai ter que o x1 vai ser 3 mais 1 dividido por 2. E o meu x2 vai ser 3 menos 1 dividido por 2. Então aqui vai dar 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então a raiz é 1, 2 e 1. Então já sei que esse gráfico vai passar em 2 e 1. O que eu mais sei do gráfico? Eu sei do gráfico o seguinte. O A aqui vale 1, é positivo. Se é positivo, esse gráfico, a parábola vai ser ó, concavidade voltada para cima.
ele vai ter mínimo. Então tem que saber essa coordenada do vértice. Então agora eu vou calcular a coordenada do vértice. Vou pegar aqui embaixo. Vamos calcular a coordenada do vértice. Como é que eu calculo essa coordenada do vértice? Coordenada do vértice, você tem que o xv é menos b sobre 2a. E que o yv é menos delta sobre 4a. Vamos fazer aqui o primeiro. Menos b. Tem que trocar o sinal de b. O b é menos 3, vai passar a ser 3. Sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? 1. Então você tem que 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Menos delta sobre 4a. O delta deu quanto? 1. Então vai ficar menos 1 sobre 4 vezes o a. O a vale 1. Menos 1 sobre 4. Menos 1 dividido por 4 é exatamente menos 0,25. Então a coordenada desse vértice é 1,5 de x com menos 0,25 de y. Só falta eu achar o y0, que é o ponto que o gráfico intercepta o eixo y. Mas o y0 é no c. O c é quem? 2. Pronto, agora eu posso fazer o gráfico. Vou montar aqui o meu plano cartesiano. A gente já sabe que tem que passar no 2 de y. Então vou botar aqui, esse aqui seria o 2. O gráfico tem que passar por aqui. E também sabemos que ele tem que passar onde no x? Em 2 e 1. 1 e 2. Então tem que passar aqui, ó. 1 e 2. Vou botar mais ou menos a mesma distância daqui e aqui. 2 seria aqui. 1 e 2. E aqui o ponto médio, a gente já viu que aqui que está na metade é 1,5. De fato, pode observar que é 1,5. Essa aqui é a coordenada do vértice. Ó. Vou botar aqui em cima para não atrapalhar aqui. 1,5 tem que pegar com quanto? Menos 0,25. Não está perfeito porque ó, você pode ver que a mesma distância ele teria que estar mais curtinho aqui. Como a gente, um esboço só para ter uma ideia. Aí, ó, aliás, deixa eu fazer de outra cor. O gráfico vai ser isso aqui. A curva que vai pegar até aqui, vai vir nesse ponto limite e vai começar a subir. Está parecendo um V, mas na verdade é uma curva. Tem que passar por aqui, por aqui, por aqui. Enfim, esse é o esboço do nosso gráfico da letra A. Para as outras letras eu não vou perder tanto tempo. Eu vou simplificar, né? Depois a gente vai demonstrar isso aqui usando um programa para poder fazer isso aqui. O programa vai fazer para a gente ver. Então agora vamos fazer a letra B. Na letra B, o que você tem? Você tem que y é igual a 2x ao quadrado mais 16x mais 30. Essa eu vou fazer direto, como eu falei. Não vou fazer mais aquele passo a passo. Vamos pular direto. Delta é igual a b ao quadrado. O b é quanto? 16. 16 ao quadrado, 256. Menos 4 vezes a vezes c. Ó, aqui todo mundo é positivo. Então você faz, amor, mais vezes mais, mais. Vai ter que multiplicar pelo menos da equação. Então vai dar menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 30, 3 vezes 8, 24. Coloco o zero do 30, 240. Delta é igual 256 menos 240. Vai dar 16. Fazendo bem abreviado, não estou agora pegando passo a passo. Então, x é igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, é a fórmula. Mas eu não vou escrever a fórmula, já vou colocando os elementos aqui substituindo para a gente poupar tempo, como eu falei. Então, menos b. O b é mais 16, vai vir, vai ser menos 16. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, o delta é 16. Raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes a. O a é quem? É 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui você tem duas operações, por isso que é mais ou menos. Uma operação de mais, uma de menos. Então você vai ter um x1, que vai ser menos 16 mais 4, e dividir isso por 4. E você vai ter um x2, que vai ser menos 16 menos 4, dividido por 4. Então aqui você vai ter, você deve 16, tem 4. Para pagar a dívida ainda vai ficar faltando pagar 12. Então você tem menos 12 dividido por 4, menos 3. Aqui, menos 16 menos 4, menos 20. Menos 20 dividido por 4, menos 5.
Falta achar quem? O XV e o YV. Como a gente viu aqui, vou olhar aqui para a função, o A é positivo. Quando o A é positivo, né, a gente sabe que é maior que zero, é positivo, o gráfico vai ter a concavidade voltada para cima. Quando o gráfico tem concavidade voltada para cima, significa que ele vai chegar num ponto lá embaixo, a função vai vir descendo, vai diminuindo, até chegar num ponto mínimo, por isso que a gente diz que a coordenada desse vértice, nesse caso, ela tem um valor mínimo, e ela vai subindo, subindo. Então, ó, quando for assim, que o A for negativo, a concavidade voltada para baixo, aí a função vai ter um vértice, vai ter um valor máximo, a função vai subindo, vai chegar ao limite lá em cima que ela vai começar a descer. Então a gente também usa a nomenclatura de máximo e mínimo da função. Mas a gente precisa saber a coordenada do vértice. Esse vértice, né, você tem um vértice aqui, ele vai ter uma coordenada YV e uma coordenada XV. Como é que se calcula? A gente acabou de ver que a coordenada do vértice é dada pela fórmula XV, YV. Quem é o XV? Menos B sobre 2A. E o Y? Menos delta sobre 4A. Só que como eu vou fazer direto, eu não vou descrever, eu já vou colocar o resultado já direto. A ideia é fazer direto. Então, menos B sobre 2A. Menos B, o B é 16, então eu vou trocar o sinal. Vai ficar menos 16 sobre 2A. 2 vezes 2, 4. Menos 16 dividido por 4, menos 4. E aqui eu vou ter o meu YV, é menos delta. O delta deu quanto? Deu 16, então menos 16 sobre 4 vezes o A. O A é 2. 4 vezes 2 dá 8. Então você tem menos 16 dividido por 8. Vai dar menos 2. Então a coordenada do vértice aqui é menos 4 de x com menos 2 de y. Faltou só quem? Saber quem é o y0, mas isso aqui eu nem preciso fazer conta. É o termo independente da equação, que é o valor de c, que é quem? É o 30. Então agora eu posso esboçar o gráfico. Lembrando que o menos 5 vem primeiro. Menos 5 por quê? Está ficando positivo. À medida que eu estou andando para cá, o valor está aumentando. Então, quem é que deve mais? Quem deve menos 5 ou menos 3? Quem deve menos 5 deve mais quem deve menos 3. Então, ó, significa que o menos 3 é maior que o menos 5. À medida que eu vou avançando para a direita, eu tenho os números maiores. Vou fazer um pouco separado, só para a gente ter uma visualização melhor. Ok. Agora ele vai passar em qual ponto? Eu sei que ele tem que passar no mais 30. Vou colocar aqui, eu não vou colocar o mais 30 porque não vai ficar preciso, né? Eu não posso garantir que eu vou fazer aqui vai ficar certinho. Então eu vou esperar eu passar, depois eu indico que eu estou passando mais 30. Mas a coordenada do vértice eu sei. Qual é a coordenada do vértice? Menos 4 de x com menos 2 de y. Então, ó, menos 4 com menos 2 de y. Vou botar até aqui em cima, só para destacar. Aqui, menos 4 com menos 2. Não está perfeito, tá vendo? Porque a distância aqui, 3, teria que ser aqui. Então, menos 2 teria que ser aqui, menor. Mas como não dá para não atravessar os números aqui, ou aliás, eu posso fazer até trabalhando com os números em cima. Quando eu vou passar por ali, deixa eu dar uma melhorada. Então, eu vou supor que aqui é menos 3. O menos 2 estaria mais ou menos para cá. Então, eu vou pegar a mesma distância, menos 2. Só para a gente ficar um pouquinho melhor. Então, menos 5. Aqui pegaria o menos 4 certinho. Menos 3. Aí eu fiz uma divisão mais ou menos em escala. Então, aqui ficaria menos 3. E aqui eu tenho menos 4. E aqui o menos 2. Então, o menos 4 vai estar pegando com menos 2. Agora sim, eu posso passar o gráfico. Vou passar de outra cor aqui, a função. Vou passar aqui mais escuro. Tem que passar aqui, aqui e aqui. Esse ponto em que interceptou o eixo Y, a gente sabe que é onde? É no 30. Ok? Então, bem tranquilo. Lembrando de nomear. Não pode esquecer disso. Aqui representa o eixo X. Aqui representa o eixo Y. Agora, uma coisa que eu ia deixar para falar no final, mas que eu vou falar agora, que também é importante a gente saber. Eu poderia
ter trabalhado com a função simplificada. Então preste atenção. Bom, a minha função é 2 ao quadrado mais 16x mais 30. Eu posso simplificar dividindo toda essa função por 2, porque todos os números que estão ali é pares. Se também fosse dividido por 4, por 5, você também poderia fazer isso. Com isso, eu obtive uma equação com números menores, que vai dar 8, mais 15. Para fazer o cálculo, os números são menores e eu garanto a integridade das raízes. As raízes vão continuar sendo a mesma, porém a configuração mudou. Por exemplo, lá no gráfico inicial tinha que cortar no 30. Aqui vai cortar no 15. Vamos ver se também a estrutura do máximo mínimo muda. Então, novamente, vou fazer esse cálculo. Aqui vai dar 8. 8 ao quadrado vai dar 64. Menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15 vai dar 60. Então, aqui menos 60. Delta é igual a 64 menos 60, 4. Vou para outra parte. X é igual a menos B. Menos 8. Mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Sobre 2 vezes A. O A agora é 1. 2 vezes 1, 2. Você vai ter a operação de mais e uma operação de menos. X1 vai ser menos 8 mais 2 sobre 2. E x2 vai ser menos 8 menos 2 sobre 2. Aqui você vai ter, você deve 8, tem 2, paga a dívida, vai ficar devendo 6. 6 dividido por 2, menos 6 dividido por 2, menos 3. Aqui você tem menos 8 menos 2, vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Como eu falei, as raízes permanecem inalteradas. Agora vamos ver o máximo mínimo, que é a coordenada do vértice. XV, YV. Menos B sobre 2A. Quem é o meu B agora? O meu B agora é 8. Então vai ficar menos 8 sobre 2A. O A virou 1. Então você tem menos 8 sobre 4. Menos 8 dividido por 4 vai dar menos 2. E aqui? Menos delta. O meu delta deu quanto? O meu delta deu 4. Então você tem menos 4 sobre 4 vezes A. O A é 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então aqui a coordenada do vértice vai ser menos 2 de x com menos 1 de y. Agora a gente já viu que aqui vai passar no y0, vai passar em 15. Vamos ver o que vai mudar estruturalmente esse gráfico. Você tem aqui, lembrando de colocar x, lembrando de colocar y. E a gente vai para o esboço, vou colocar com uma cor diferente. Ele tem que passar onde? Nas raízes continua sendo o mesmo, então tem que passar em menos 5 e menos 3. Então a gente vai botar aqui menos 5 e menos 3. Ok? Quem é o termo do meio? Aqui está coordenada dos vértices, menos 2 e menos 1. Então aqui, ó. Vamos botar em cima como a gente colocou. Menos 5 e menos 3. Aqui, menos 2 com menos 1. Ok? Então foi, e tem que passar no 15. Então vamos fazer aqui o gráfico, o esboço gráfico. Passa aqui, vem aqui. Passou no 15. Mudou alguma coisa em relação ao outro? Vamos ver, ok? Então isso aqui é importante colocar para vocês que é válido para preservar Isso aqui vai ser válido para você preservar as raízes. No entanto, você quando faz essa divisão, você está simplificando para achar as raízes. Vamos pegar aqui. Delta é igual a B ao quadrado. B aqui é 6. 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes A vezes C. No meu caso, o A é menos 3. Então vai ficar menos 4 vezes menos 3. Menos vezes menos mais. Vai dar 12. Depois você vai ter 12 e multiplicar por C, que é menos 3. Então aqui vai dar menos 36. Ok? Então vai dar menos 36.
Ou seja, o nosso delta é igual a 0. Delta é igual a 0. Sendo delta igual a 0, a raiz x1 e x2 vão ser iguais. A gente já sabe disso pelo estudo da função, né? Ou seja, vai ter um único ponto que vai passar aqui o gráfico aqui, ó, porque x1 é igual a x2. Então não vai ter dois pontos que vai interceptar o eixo x. Bom, vamos dar continuidade. Para a gente dar continuidade, a gente vai pegar a segunda parte da fórmula. Então eu vou pegar aqui x é igual a menos b. B vem com o sinal trocado, então mais 6 vai passar a ser menos 6. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 0 é 0. Sobre 2 vezes o a. O a vale menos 3. O dobro de menos 3 é menos 6. Então a gente vai ter x1, x2 para operação de mais e para operação de menos. No meu caso, o x1 vai ser menos 0 mais 0. Menos 6, aliás. Meu x1 vai ser menos 6 mais 0. Menos 6 mais 0 é menos 6. Dividido por menos 6. Isso aqui vai dar um positivo. E o meu x2 vai ser menos 6 menos 0. Menos 6 menos 0 é menos 6. Dividido para menos 6. Menos dividido para menos mais. 6 dividido para 6, 1. Como a gente disse, o x1 e o x2 vão ser iguais, vão ter o mesmo valor. O que eu preciso ainda saber? Calcular as coordenadas do vértice. Quem é o xv e quem é o yv. xv é menos b sobre 2a. Menos b, o b é 6, então vai ficar menos 6 sobre 2a. O dobro de a é menos 6, que também vai dar 1. E o yv? O yv é menos delta, né? Então vai ficar menos, o delta é 0 sobre 4a. O 4 é menos 3, então vai dar 4 vezes menos 3, vai dar menos 12. Então aqui dá menos 12. Isso aqui, na verdade, menos 0 não tem sinal, posso cancelar aqui. Vai ficar 0 dividido por menos 12 é 0. Ou seja, a coordenada do meu vértice vai ser 1 de x com 0 de y, ou seja, é a coordenada da própria raiz. Então, fazendo o esboço desse gráfico, o gráfico vai ter que passar em 1 e 0, mas antes a gente tem que ver que o gráfico tem que passar em 1. Então aqui, 1 de x estaria aqui. A gente também sabe que esse gráfico tem que passar em menos 3 de y. Aqui tem que passar em 1 e aqui tem que passar em menos 3. E qual é a coordenada? A gente não tem coordenada y, v, x, v, coincidiram, está todo mundo aqui em cima. Porque o gráfico vai ser isso aqui, ó. Então esse é o gráfico da função. Então quando isso acontecer do x for igual a 0, não somente vai ter um ponto, como o xv vai coincidir com a raiz da função. Então isso vai acontecer. A letra D você tem y igual a menos 4x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então você tem aqui y. Aqui a função é incompleta. Você tem delta é igual a b. B é 0. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes a vezes c. Aqui é menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Mais 16 vezes 4. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, mais 64. Então, o seu delta é igual a 64. Vem a parte do x agora. X é igual a menos b. Então, troca o sinal do b. B não tem, é 0. Mais ou menos a raiz quadrada de 64 é 8. Sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? Menos 4. O dobro de menos 4 é menos 8. Então, você vai ter x1 e x2 para fazer o esboço dessa função. Indicando 0 mais 8 é 8. Vai ter 8 dividido para menos 8. Mais dividido para menos,
menos 8 dividido por 8, 1. Aqui você vai ter 0 menos 8, menos 8. Menos 8 dividido para menos 8 vai dar 1. Menos dividido para menos mais. Preciso calcular ainda a coordenada do vértice. O vértice tem coordenada xv, yv. O xv é menos delta, é menos b sobre 2a. Menos b, o b é 0. Então vai ser 0 dividido por dobro de a. O a vale quanto? Vale menos 4, então vai dar menos 8. 0 dividido por qualquer número é 0. E a gente vai ter o delta. Menos delta é 64. Vai ficar menos 64. Dividido para 4 vezes o a. O a vale quanto? Vale 4. 4 vezes 4, 16. Então aqui vai dar menos 16. Menos dividido para menos, mais. 64 dividido por 16 é 4. Então a coordenada do nosso vértice, ele vai estar no 0 e no 4. Ou seja, 0 e 4 é a própria coordenada do y0, que é o ponto C. Ou seja, ele vai ter que passar em cima de y nesse ponto. E lembrando que o nosso D, o A é menos 4. Então ó, a nossa parábola vai estar assim, ó, com a concavidade voltada para baixo. Vamos agora ao esboço do gráfico. X e Y. Então a gente vai ter aqui, tem que passar onde? No 1 e no menos 1. Então simetricamente aqui, tem que passar no 1 e a mesma distância aqui, menos 1. O que mais a gente sabe? Vai ter que passar no 4. Aliás, no 4 positivo. 4. Então o gráfico é isso aqui, ó. Ok? Esse vai ser o gráfico da função. Bom, então agora a gente vai fazer a letra E. Na letra E você tem que é y igual a 4x ao quadrado menos 8x. Bom, é uma equação incompleta, está faltando c, então c é 0. Então a gente vai ter delta igual b ao quadrado menos 8 ao quadrado vai dar 64, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 0, que é o c, dá 0. Então delta é igual a 64 menos 0, delta vai ser igual a 64. Segunda parte, x é igual a menos b. O b é menos 8, troca, senão vai ficar 8 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é 64, a raiz quadrada de 64 é 8. Sobre 2 vezes o a. O a vale 4, 2 vezes 4, 8. Então você vai ter duas operações, x1 e x2. Na primeira você tem 8 mais 8 vai dar 16. 16 dividido por 8 vai dar 2. E na segunda você vai ter 8 menos 8 dividido por 8. 8 menos 8 dá 0. 0 dividido por 8 é 0. Falta achar o xv e o yv, que é da coordenada do vértice. Xv e o yv. A gente sabe que o xv é menos b sobre 2a e que o yv é menos delta sobre 4a. Então tem que gravar essa fórmula. Então, menos b. Quanto que vale o meu b? O meu b vale 8. Vou trocar o sinal, vai ficar 8 positivo. E aqui é o dobro do a. O a vale 4, 2 vezes 4, 8. Então você tem 8 dividido para 8, 1. E aqui menos delta. Menos delta. O delta é 64, então menos 64. Menos 64 sobre quem? Sobre 4 vezes a. O a vale 4, 4 vezes 4, 16. Então a gente vai ter menos, vai dar 4. Então a coordenada desse vértice, né, a coordenada do vértice vai ser com 1 de x e menos 4 de y. O y0 eu nem preciso dizer que é o valor de c, como não tem vale de zero. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o gráfico tem que passar no 0 e no 2. Então tem que passar aqui no centro 0
e vai ter que passar aqui no 2. E ela, a curvatura mínima, né, o ponto de inflexão, o ponto em que ela vai descer e ela vai depois voltar a subir, é na coordenada 1 com menos 4. Então aqui, ó, 1 é a coordenada do vértice, com menos 4. Então o vértice dela tem que vir até aqui. Então, fazendo a função, a gente vai ter, ela vai passar para cá, vir aqui e vir para cá. Delta igual b ao quadrado. Quanto que vale o b? Não tem b. 0. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. Menos 16 vezes menos 1 dá mais 16. Então, delta é igual a 16. Aí vai ficar x é igual a menos b. Não tem b, vale de 0. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta deu 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes o a. O a é 4. 2 vezes 4, 8. Então, você vai ter uma operação de mais e uma de menos. A primeira vai ser 0 com mais 4. Então, vai ficar 4 dividido por 8. E aqui você vai ter 0 menos 4. Menos 4 dividido por 8 vai dar menos 0,5, menos meio. Falta eu achar quem é o xv e o yv, que é a coordenada do vértice. Lembra que a gente vai ter o vértice, e vou achar quem é o xv e quem é o yv. Xv, quem é o xv? Menos b sobre 2a. Na minha função não tem b, tem o c, que seria o menos 1. Então aqui é 0 sobre 2 vezes a. 2 vezes 4, 8. Dá 0. E o yv? Menos delta, então menos 16, sobre 4 vezes a. O a é 4. 4 vezes 4, 16. Menos 16 dividido para mais 16, ó. Menos dividido para mais, menos. 16 dividido para 16, 1. Então a coordenada do vértice é 0 e menos 1, ou seja, o gráfico vai passar em cima do próprio ponto C, como a gente viu. Então, bem tranquilo agora fazer esse gráfico. Então, vamos ver quais são os pontos que ele tem que passar. Ele tem que passar entre 0,5 e menos 0,5 do x. Então, ó, 0,5 menos 0,5. E vai ter que passar onde? No menos 1. Então o gráfico vai ser isso aqui. Ok? Letra G. Novamente, vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? O b é 20. 20 ao quadrado dá 400. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 20, 400. Então vai dar menos 400. Delta é igual a 0. Já vimos que x1 e x2 vão ser iguais, porque a delta deu 0. Então o que mais a gente tem? X é igual a menos b. O b é menos 20, vai passar a ser 20. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 0 é 0. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 5, 10. Então você tem uma operação de mais e uma operação de menos. 20 com mais 0 é 20. Dividido por 10 é 2. 20 menos 0 é 20. Dividido por 10 é 2, de qualquer forma. Então vai ter que passar, como a gente viu, x1 e x2 são iguais, vai ter que passar no ponto 2. Vamos calcular agora o xv e o yv, que é a coordenada do vértice. Xv
e o YV. Menos B sobre 2A. O B é 20, vai ficar com sinal positivo então. Sobre 2 vezes o A. O A é 5, 2 vezes 5, 10. Então aqui vai dar 2. A gente viu que quando isso acontece, né, quando o delta é igual a zero, o XV vai coincidir com as raízes que são iguais, isso é óbvio. Se tirar a média de 2 e 2, 2 mais 2, 4, a metade vai ser quem? Dividido por 2, então vai dar o próprio 2. Isso aí é bem lógico pela matemática. O YV. O YV que a gente vai ter menos delta. Quando o delta é zero, não preciso colocar nem mais nem menos. Sobre 4 vezes o A. 4 vezes A, 4 vezes 5, 20. 0 dividido por 20 é 0. Ou seja, a coordenada do vértice vai ser em 2 com 0. Como a gente viu, coincide. O ponto é 2. Ok? Então vai ser isso aqui, ó. Esse ponto que está passando aqui, eu vou colocar em destaque os pontos, é justamente o coeficiente linear, como a gente viu, 20. Na letra H, a gente vai usar a mesma coisa, delta é igual B ao quadrado. B vale quanto? Aqui está desorganizado. Observa que na letra H está desorganizado. Tá, y é igual a menos 3x menos 21 igual a menos 24x. Eu vou trazer para cá para organizar. O primeiro tem que organizar a função. Então vai ficar menos 3x ao quadrado. Era menos 24, vai passar a ser mais 24x menos 21 igual a zero. Agora eu organizei aqui. Agora eu organizei a minha função. Certo? Delta é igual a b ao quadrado, 24 ao quadrado. Você pode fazer de várias maneiras, como a gente viu. 24 ao quadrado pode ser 24 vezes 24, que é 20 mais 4. Você duplica, 840. Multiplica por 4, 16, 1. 16, 8 com mais 1, 9. 6, 17, vai 1. 576. Isso é uma forma de fazer. Posso fazer de outra forma? Posso. Vamos ver se de outra forma também vai dar o mesmo resultado. 24 ao quadrado, eu posso chamar isso aqui de 20 mais 4 ao quadrado. E vou usar, então você vai ter quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, eu só inverti a ordem, mais o dobro do primeiro e o dobro do segundo. Eu estou usando produtos notáveis. Então aqui dá 400, mais 16, mais 20, 40, 2 vezes 20, 40. 40 vezes 4 vai dar 160. Somando você tem 576. Professor, você sabe fazer de outra maneira? Também poderíamos usar a seguinte regra. Você está pegando aqui 24 ao quadrado. Você pode transformar 24 em um produto. Pode ser 4 vezes 6, que dá 24. Pode ser 3 vezes 8, que também dá 24. Né? Pode ser 2 vezes 12, que também dá 24. Eu vou preferir pegar essa daqui, mas qualquer uma vale. Quando você está pegando um produto ao quadrado, você está indicando que cada um dos fatores dele também está ao quadrado. Então aqui no caso teria 9 vezes. 8 vezes 8, 64. Então teria que multiplicar 9 por 64. 9 vezes 4, 36. Fica o 6, vai 3. 9 vezes 6, 54 com mais 3, 57. De qualquer forma daria 576. Eu estou te mostrando que existem várias formas de você desenvolver a potência que foi ensinada. E aí você precisa pescar isso aí. Então, parei para dar uma pausa só para indicar que é 576. De 3 maneiras você pode calcular. Agora, menos 4 vezes A. O A é menos 3. Menos vezes menos, mais.
3 vezes 4, 12. Aí você vai ter que pegar 12 e multiplicar por 21. Mais vezes menos, menos. Vai ter que fazer 12 vezes 21. Bom, eu prefiro trocar a ordem. Eu prefiro fazer 21 vezes 12. Porque eu sei que a ordem do fator não altera o produto. E 12 eu posso expandir. Posso transformar na soma de 10 mais 2. Quando você multiplica qualquer coisa por 10, é ela com 0 no final. Então daria 210. 21 vezes 2 é o dobro. Qual o dobro de 21? 42. Somando, você tem 2, 5, 2. Tem 252. Então a pergunta é: quanto que é 576 menos 252? 6 tira 2, 4. 7 tira 5, 2. 5 tira 2, 3. 324. O meu delta é 324. 324 tem raiz quadrada exata? Se você é um aluno atento e tem acompanhado ou conhece um pouco das potências, você vai saber que 324 tem raiz quadrada exata. E aí você precisa perguntar: qual a raiz quadrada exata de 324? Então 324 eu não vou fatorar. Mas se você conhece a raiz, você vai saber que é 18. 20 ao quadrado dá 400. Então ele está abaixo e seria 18. Bom, eu já sei. X é igual a menos B. Vou trocar o sinal. O B vale quanto? O B vale 4. Então vai ficar menos 24. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. 324 a gente já falou que é 18. Sobre 2 vezes A. O A vale menos 3. O dobro de menos 3 é menos 6. Então você vai ter o x1 e o x2 aqui. x1 para operação. Menos 24 mais 18. Se você deve 24, tem 18 para pagar a dívida, ainda vai ficar devendo 6. Então você tem menos 6 dá 1. Da segunda, você deve 24. Pega uma outra dívida de 18. Quanto que você vai ficar devendo no final? Você vai ficar devendo 42. Então, menos 42 dividido para menos 6. Menos dividido para menos também é mais. 42 dividido para 6 é 7. Vamos agora calcular a coordenada do vértice, que vai ter xv, yv. A gente já sabe que o xv é menos b sobre 2a, mais 24, então vai ficar menos 24, sobre 2a. O dobro de a. Qual o dobro de a? O a vale quanto? O a vale menos 3. O dobro de menos 3 é menos 6. Menos dividido para menos, mais. 24 dividido para 6 é 4. Agora aqui é menos delta sobre 4a. Quanto que deu delta? 324. Vai ficar menos 324. Menos 324 dividido para 4 vezes o a. 4 vezes 3, 12. Então aqui vai ficar menos 12. Quanto que é 324 dividido por 12? Então 324 você vai dividir por 12. Isso vai dar quanto? Vai dar 27. Vai dar 27 positivo. Então essa coordenada é 4 e 27. Bom, tem que passar onde no x? Em 1 e 7. 1 e no 7. E vai alcançar um valor máximo onde? Qual o valor máximo? 4 com 27. Vai descer até o ponto de encontrar. Vai encontrar aonde? Vai encontrar em menos 24. Então está esboçado o gráfico da função.